Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como já é de praxe, toda quinta-feira a gente fala sobre um caso ou alguma coisa ali do mistério, do ocultismo, bruxaria, magia, satanismo, enfim, por aí vai. É o nosso dia de falar desse tipo de coisa e hoje não poderia ser diferente, né? Então hoje eu vou trazer para vocês um vídeo bem bacana explicando um pouco sobre os livros e manuscritos mais temidos do mundo. Claro que tem vários manuscritos, tem vários livros que são temidos até hoje. Porém, esses aqui, eles escondem alguns pequenos segredos que até hoje não foram desvendados. Antes de eu começar esse vídeo, eu quero pedir para você que se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Deixem um like de vocês, que isso me ajuda bastante. Me sigam lá nas outras redes sociais. Temos vídeos curtos toda segunda a sexta por volta do meio-dia lá no TikTok. E aqui nós temos vídeos toda terça, quinta e sábado. E claro, também, não esquecendo aqui de vocês irem me seguir lá no Instagram, que às vezes eu posto alguma coisa por lá e tudo mais. E, dito isso, vamos para o nosso vídeo. O primeiro livro que vamos falar é o livro de Thoth, que na verdade é uma coleção de ensinamentos místicos e esotéricos atribuídos ao deus Thoth, que era um deus egípcio conhecido como deus da sabedoria. Ele nada mais é do que um texto misterioso e legendário relacionado à antiga sabedoria egípcia e à magia. As pessoas acreditam que o próprio deus Thoth quem escreveu esses manuscritos e quem o possuísse teria acesso aos conhecimentos divinos e à magia dele, incluindo aí o controle sobre os elementos, a cura e até a ressurreição. Bom, a versão mais conhecida desses textos é a que está escrita em um papiro antigo egípcio, eu vou botar o nome dele aqui, que conta a história de um faraó, vou botar o nome dele aqui também, que tenta encontrar este livro. E esse texto, ele é tão incompreendido para os humanos que para você entender ele, você tem que estar puro de coração e você tem que ter tido ali um isolamento todo carnal, todo um preparo para que você possa identificar o que esse texto está querendo dizer. Daí vocês tiram como a magia já era forte aí. Uma outra coisa que está diretamente relacionada a esse livro diz que é os tarôs. Principalmente o tarô de Thoth, que foi na verdade feito por Aleister Crowley, que parece que ele teve acesso a esses textos, então ele desenvolveu esse tarô, e esse tarô basicamente contém ali toda a magia que tem ali naquele livro. Bom, como eu falei, o tarô de Thoth, ele busca ali traduzir os princípios daquele livro, e ele é carregado por imagens e objetos que vão destacar o que está dito aqui naquele livro, a magia que está ali, aquela profundeza toda. Porém, este livro ele nunca foi encontrado. Então as pessoas, elas acreditam, os estudiosos e ocultistas, enfim, acreditam que se tratam de alguns textos espalhados por aí, ou talvez de algum tipo de fórmula, alguma formulação, e que para você ter acesso a ele, você tem que fazer todo um ritual espiritual e uma experiência com magia, para você ter acesso, então, a essas informações. O segundo livro, ele é chamado de O Livro de Voynich. Ele foi escrito ali entre os anos de 1400 e 1500, mais ou menos a data dele ali. E ele nunca foi traduzido. Por quê? Porque ele é escrito em símbolos, em código que não é de conhecimento humano. Então, até hoje, ninguém conseguiu traduzir esse livro, o que fala nele. E por que ele leva este nome? Este nome, na verdade, foi dado por conta de um antigo dono deste livro, que se chamava Voynich, ou Voynich, eu não sei como é que pronuncia. Ele tinha um sebo onde ele comprou este livro, e este livro então fez parte ali da coleção de sebo dele. E aí a outra pessoa que conseguiu, ter acesso a esse livro após ele, deu o nome dele para este livro, porque ninguém sabe quem foi que escreveu. Não tem autor, então ninguém sabe de onde surgiu, de quando que foi, quem que foi que escreveu. Então deram o nome do último dono dele, que era o Voynich, ou Voynich, enfim,
para este livro. Esse livro ele é estranho porque ele possui algumas figuras bizarras, possui algumas plantas que não é conhecido de herbário nenhum. Ele também possui um diagrama astronômico que ninguém entende. Possui umas figuras humanas em poses esquisitas em que eles estão tendo uma interação com plantas e objetos, o que leva a crer a pessoa que trabalha com isso de que seja algum tipo de ritual que ninguém sabe exatamente do que se trata e o que é. Bom, vários estudiosos já pararam para tentar decifrar esse livro e ninguém consegue. Tem pessoas que acham que esse livro pertenceu a João de Castilho. Tem gente que acha que ele foi criado por monges. Tem gente que acha que, na verdade, o autor dele é desconhecido porque ele faz parte de uma civilização perdida. O fato é que ninguém sabe de onde que surgiu e o que essas figuras querem dizer ali. Ninguém ainda conseguiu descobrir isso daí. Algumas pessoas, inclusive, acham que ele não passa de um tratado científico ou algo desse tipo. Porém, o que intriga porque ali tem algumas plantas, enfim, essas coisas que nunca foram vistas na Terra. Então, assim, da onde que surgiu isso, se ninguém nunca relatou aquele tipo de coisa? Bom, até pensar que ele tenha sido de outro planeta e feito por alienígenas, as pessoas, elas realmente também já pensaram isso. E esse livro existe e ele se encontra na biblioteca de Yale. Então, sei lá, se algum dia você estiver passando por Yale e quiser dar uma olhadinha nesse livro, eu vou deixar o nome da biblioteca aqui. Não sei se eles vão emprestar, mas a informação tá aí. E em primeiro lugar, nós temos o livro que se chama Codex Gigas, ou, na nossa língua, o livro do diabo. E esse livro, ele é muito bizarro, porque ele existe, tá, galera? Eu já falo pra vocês onde vocês podem encontrar ele. Por que ele é bizarro, gente? Porque, assim, conta-se a lenda que este livro, ele foi escrito por um monge, o que já é meio, esquisito. E que esse monge, ele teria feito pacto com o diabo para que ele pudesse terminar de escrever este livro em apenas uma noite. Mas vamos lá. Este livro, ele possui 92 centímetros de altura, 50 centímetros de largura e 600 páginas. Então, assim, se realmente ele fez esse livro, ele escreveu esse livro em apenas uma noite, a gente já pode imaginar que coisa a mais ali deve ter, né? E o que a gente pode encontrar neste livro? Por que ele recebeu este nome tão peculiar? Bom, tem uma página naquele livro inteira com uma figura, um desenho, uma pintura inteira do próprio Dee na página toda dele, ali falando um pouco sobre ele. Então, ele leva este nome, esta homenagem, justamente por conta desta página. Porém, aqui vai um achismo meu, aqui já é minha teoria colocada. Eu acho que duas coisas. Se realmente teve um pacto, eu acho que uma das normas, regras, enfim, que talvez ele, o Dee, tenha pedido ao monge era que ele colocasse realmente a figura dele ali e que desse o nome dele ao livro, né? Que eu acho que nada mais do que justo, até porque, se ele ajudou a escrever, eu acho que o mínimo que ele pediria é isso, além de outras coisas mais, né? Além disso, ele possui, ele é constituído pela Bíblia em latim. Ele também possui obras como a Crônica Boêmia, ele possui textos médicos e mágicos e também encantamentos. E ele está disponível, não sei se para empréstimo, porém ele se encontra na Biblioteca Nacional da Suécia. E aí, gente, vocês têm curiosidade? Porque eu não vou mentir pra vocês, eu tenho curiosidade sim. E se a qualquer dia eu estiver ou na Suécia ou nos Estados Unidos, eu pretendo muito lá dar uma olhadinha pra ver se realmente a gente consegue dar uma olhada de perto nesses livros. Claro que tenho um pouquinho de medo, porque a gente tá falando de magia, então, de uma magia pra baixo, então me dá um certo medo. Porém, minha curiosidade fala mais alto. E é isso, vocês conheciam esses livros? Comenta aqui pra mim. E não se esqueça de deixar o like de vocês e se inscrever. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!